Tudo bem? A paz do Senhor Jesus sobre sua vida. E é muito bom ter você aqui. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Estamos na Praça Seca, número 32. Nosso templo fica pertinho da estação do BRT da Praça Seca e perto da praça e do coreto da Praça Seca. Tem lugar para estacionar seu carro, você pode vir aqui e nos dar um abraço pessoalmente, né? Virtualmente, sinta-se abraçado. E eu estou muito feliz porque nós estamos estudando a Palavra de Deus, usamos essa revista aqui como referência, mas o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É ela, o nosso livro-texto. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses e Filemão. Sempre como nós fazemos aqui, habitualmente, a gente começa com uma oração, depois desenvolvemos o estudo e depois temos o desafio para você durante a semana. Mas eu quero começar aqui pedindo para você dar o seu like. Essa é a parte burocrática, mas a gente tem que fazer, né? Você precisa dar o like aí, porque é uma forma de você testemunhar para outras pessoas que esse vídeo aqui é relevante e que abençoou de certa forma a sua vida. Você assiste isso, não fala nada e a gente fica sem saber que você assistiu. Pelo menos assista e dê o seu like aí dizendo que esse vídeo é relevante e pode abençoar outras pessoas. Eu não sei se eu vou lembrar disso no final, mas se eu não lembrar, você dê like logo agora. Se eu lembrar você, então pode esquecer e lembrar-se lá no final, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus para nos orientar nesse papo que a gente desenvolve aqui sobre a carta de Paulo aos Efésios. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Agora, quando estudarmos a carta de Paulo aos Efésios, especialmente nessa parte dinâmica e prática do nosso dia a dia, que este texto seja a tua palavra pulsando nos nossos corações. Mais do que letras, ela se transforma em vida através da nossa vida. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, você sabe que nós estamos estudando, olha aqui no quadro, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios tem 6 capítulos. Então, de 1 a 3, capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre teoria ou teologia, vai falar sobre a teoria. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai mostrar para a gente a vida prática. E como nosso pastor tem desenvolvido aqui aos domingos, e você pode assistir também os nossos cultos pela internet, você sabe que tudo isso aqui vai girar em torno de uma única realidade. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu e você, nós somos bênção e bênção para abençoar. Veja que isso aqui tudo gira em torno de Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas nós estamos aqui no final do capítulo 5 e eu quero ler com você o capítulo 5 e pontuando cada um desses pedaços, cada um desses versículos aqui da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. A gente já viu aqui a vida em comunidade, que a gente precisa se encher do Espírito. Depois vamos fazer uma breve recapitulação. Mas eu gosto, a partir do versículo 19, do 18, ele vai dizer, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como que a gente se deixa encher pelo Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, esse versículo é chave para a gente continuar o texto do 22.
No 21, veja na sua Bíblia aí, na minha está escrito assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vou ler de novo, porque isso é importante. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Agora veja comigo aqui. Se eu sou bênção para abençoar, eu sou bênção porque eu me sujeito, eu me subordino, eu estou debaixo do comando de Cristo. Eu estou aqui, debaixo do comando de Cristo. Então, estou abaixo de Cristo e me subordino às ordens dele, às ordens que estão registradas na palavra de Deus. Então, veja que coisa interessante. O Paulo, no começo, sobre teoria, ele vai falar que a gente é bênção para abençoar. Ele vai destacar sobre a parte prática, ele já destacou o valor da unidade e o valor da pureza. A gente já viu isso aqui, que para transformar a nossa vida cristã em vida prática, há que ter unidade e há que ter também pureza. Agora ele está dizendo, sujeitem-se uns aos outros no amor de Cristo. Então, veja que eu sou sujeito e você também se sujeita a Cristo. Então, nós temos algo em comum aqui. O que a gente tem em comum? Na verdade, o que nós temos em comum é Cristo. Por que eu estou fazendo isso? Estou destacando tanto o versículo 21. Porque há muita distorção a partir do versículo 22. Muita distorção. E baseado nesse texto aqui, fora do contexto, já houve muito massacre emocional e até físico mesmo para as mulheres, porque o versículo 22 vai dizer, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Parece que a pessoa leu esse versículo 22, mas não leu o 21. O 21 está incluindo tanto homens quanto mulheres. Todos estamos sujeitos ao Senhor. Agora ele vai falar de relacionamento conjugal. E é muito curioso a forma como Paulo apresenta o relacionamento conjugal. Por que é curioso? Porque a mulher é dada a tarefa de sujeitar-se. Mas é bom você entender que esse sujeitar-se aqui é o mesmo sujeitar-se do capítulo 21. Como assim mesmo sujeitar-se? É que ninguém obrigou você a ter Cristo como seu Salvador, a ter Cristo como seu Senhor, a ter Cristo como dono da sua vida. Mas você se sujeita. Por que você se sujeita? Porque é uma sujeição voluntária. É você que decide se subordinar a Cristo. E é a mulher que decide se subordinar ao marido. Por que é que você decide se rebaixar? Mais do que rebaixar, você se sujeita às ordens, às direções apresentadas pela palavra e por Cristo. Por que você faz isso? Porque você se sente amado por Ele. Porque você se sente abraçado por Ele. Porque você se sente protegido e acolhido por Ele. Então esse texto é muito mais pesado para o homem, no meu ponto de vista, do que para a mulher. Porque é uma forma de relacionar-se com a família. Olha que coisa interessante. A mulher vai se sujeitar e o homem depois vai aprender a amar. Então, veja que a unidade e a pureza estão também na relação conjugal, porque você tem homem e mulher. Vamos colocar a mulher aqui. E vamos colocar o homem aqui. Você tem a relação de homem e mulher. Vamos relacionar as coisas aqui. O que a mulher tem que fazer? E o que o homem tem que fazer? Amar. Mas não é simplesmente amar. Amar como Cristo. Aí, meu amigo, leva a mal não, desculpem, mas é muito pesado, é muito pesado.
Porque é muito interessante, porque quando você coloca sujeitar-se aqui, você vai logo pensar em respeito. Agora, amar como Cristo é mais do que respeito, é entrega. O texto está dizendo isso. Vamos checar para ver se eu estou falando, se o que eu estou falando é coerente com Cristo, com o texto. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como se sujeitam ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Agora o versículo 25 vai dizer: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pela água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa mais santa e inculpável. Olha que coisa interessante, a mulher é dada o respeito, ao homem é colocada a entrega em amor, entrega total em amor. É muito interessante porque você vai ver que esse aqui dá a vida. Esse aqui essa do lado de cá é resultado de quem dá a vida. Quem dá a vida entrega. Entrega-se. Então é muito curioso você pensar que Cristo não apenas deu a sua vida, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que cabe a nós, homens, darmos a nossa vida inteira para relacionamento positivo com a minha. Eu tenho que ter um relacionamento positivo com a minha esposa. E mais do que isso, eu não sei se você prestou atenção, mas eu tenho que preservá-la para que ela seja elegante, bonita, pura, santa e irrepreensível diante de Deus. Eu fico muito assustado com isso, é muita responsabilidade. Para a mulher é fácil, ela só sujeitar com um cara gente boa assim, como é que ele não vai se sujeitar, né? Porque ninguém quer se sujeitar obrigatoriamente a uma pessoa. Mas aqui é uma sujeição voluntária. Ó, ele está dizendo aqui, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, então a mulher tem que se tornar santa, tendo-a purificada no lavar da água mediante a palavra, que é o compromisso do batismo, morte para o mundo, vida para Deus. Você vai fazer ela ficar pura, santa, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante a essa, mas santa e inculpável. Por que é inculpável? Porque você entrega a vida para ela e ela se sujeita a você. Agora, é claro, se você ler só o versículo 21 ou 22, você, mulher, vai se sentir massacrada. Mas, na realidade, esse texto é um grande desafio, tanto para homem quanto para a mulher. E é muito curioso, porque se eu recebo respeito, é porque eu tive a entrega total. Se eu tenho uma entrega total, eu respeito não apenas a Cristo, mas a pessoa que Ele me delegou para cuidar. Se eu entrego, eu dou a vida. Se eu dou a vida, eu também me entrego. É um relacionamento de mutualidade. Ou, para ser mais chique, conjugalidade. O que é isso? Andamos juntos, temos o mesmo propósito
e estamos num conjunto para chegar a um objetivo. O texto é muito claro, vai dizer que o homem deve amar a mulher como? Da mesma forma como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você não pode esquecer que todos nós estávamos distantes de Deus, estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Depois que Ele nos deu vida, Ele nos transformou em cidadãos. Depois que nos transformou em cidadãos, Ele nos fez participantes do exército de Cristo. Depois de sermos parte do exército, nós fazemos parte da família de Deus. E agora, Paulo está dizendo para nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, dispostos ao perdão, à reconciliação e ao respeito. Isso é muito rico e muito interessante. Depois, no versículo seguinte, vai dizer que a gente precisa também alimentar como a gente alimenta o corpo, zelar como a gente zela pelo nosso corpo, e a gente deve dar a essa mulher alegria como nós também queremos receber alegria. Então, não se iluda, esse texto de Paulo aos Efésios, ele visa a conjugalidade. Por isso, o texto vai terminar dizendo, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe. Vamos lá ver, a partir do verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. É muito claro isso daqui. Pois nós somos membros do seu corpo. Por essa razão, por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, porque cada um de vocês ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então você tem 3 versículos que falam sobre a mulher, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos que falam sobre o comportamento do homem. E ele vai dizer, Paulo vai dizer, a mulher é como a igreja, e o homem é como Cristo. O relacionamento nosso, nós homens, com relação a Cristo, é o mesmo relacionamento da mulher com relação ao homem. O nosso relacionamento com Cristo é de respeito e de entrega total. Eu espero que esse nosso estudo de hoje tenha abençoado a sua vida. Por quê? Porque a vida de conjugalidade é como Paulo disse aqui, é um mistério profundo, ou como diz Provérbios lá, difícil de entender esse mistério de um homem descobrindo uma mulher. A mesma coisa, esse segredo de Efésios capítulo 6. Você e eu precisamos entender a dimensão do que Paulo está querendo falar. Ele falou que eu sou bênção para abençoar. Isso vale também para o relacionamento conjugal. Eu sou bênção e eu preciso ser bênção a partir do que eu vivo na minha casa, a partir do meu relacionamento com a minha esposa. Ninguém que se subordina ao outro está sendo subordinado voluntariamente para apanhar, para ser agredido. Não, não. Está se subordinando para ser cuidado, zelado, protegido. E isso é mútuo, porque o versículo 21 vai dizer: subordinem-se uns aos outros em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma vida afinada com a palavra de Deus, para que nós homens tenhamos a alegria de mostrar a nossas esposas e dizer assim: olha,
você era bonita, mas agora você está muito mais porque eu estou cuidando de você. E a mesma coisa as mulheres dizem, olha, você era um menino fraquinho, mas agora você é um homem de verdade, porque eu estou ensinando você a se parecer com Jesus. Que Deus abençoe e que você tenha uma semana de vitórias na presença dEle. Amém.